Quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, vamos à primeira leitura do domingo a um profeta menor, o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 a 10. Eis o que diz o Senhor: exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu rei justo e salvador, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e será quebrado o arco da guerra. Anunciará paz às nações, o seu domínio irá de mar ao outro mar e do rio até os confins da terra. Veja uma pequena e misteriosa profecia que costumamos ouvir no Domingo de Ramos. Sim, quando num jumentinho, filho de uma jumenta, o Cristo entra montado em Jerusalém sob a aclamação de discípulos e do povo. Aqui trata-se exatamente daquilo que o Evangelho Jesus proclama sobre si mesmo. Ele é esse rei humilde de coração, manso e humilde de coração. Aqui temos elementos que parecem se contrapor. Primeiramente, nós temos este elemento do rei humilde. Reis humildes são raros. Em geral, soberbos, diz o nosso povo, são aqueles que parecem ter um rei na barriga. Que bela expressão, né? Fulano parece que tem um rei na barriga. Soberbos, altivos, arrogantes, facilmente humilham aqueles que eles entendem serem menores ou serem súditos. O poder inebria, enrijece o coração e pode nos tornar insuportáveis. Vemos isso em todos os níveis de poder. Poder familiar, poder material, poder militar, poder religioso. Mas o rei não. O rei que tem o pleno poder, Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré, é manso e humilde de coração. E vem ao encontro de Jerusalém, a filha de Jerusalém, levanta-te, exulta, alegra-te. Um rei humilde vem ao teu encontro. Mas a humildade desse rei não é inócua, porque o texto insiste que esse rei vem a Sião, vem a Jerusalém. É claro que isso é uma visão escatológica. Esses profetas menores estão escrevendo seus textos ali no fim do judaísmo antigo, no segundo e primeiro séculos antes de Cristo, quando uma visão apocalíptica toma conta, ou melhor, uma linguagem apocalíptica toma conta da escatologia profética. Não é só futuro que se trata, mas é um futuro definitivo, um futuro que vai destituir a velha realidade e trazer à tona uma nova e definitiva realidade. E a salvação não dependerá de forças humanas. Jerusalém será destituída de suas forças humanas, porque destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém. E será quebrado o arco da guerra. Ora, não só os profetas menores, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel, os grandes profetas, pregarão um tempo de paz. O tempo apocalíptico, o tempo escatológico se expressa numa linguagem apocalíptica também. O tempo em que os extremos se encontrarão, extrema tágons, em que haverá finalmente
silêncio e paz, serenidade entre os homens. Israel, que vive sob a opressão de nações estrangeiras, não precisará nem mesmo defender-se, porque virá a Israel, através da figura de Jerusalém, a filha de Jerusalém, virá a Israel aquele que vence todas as guerras com a humildade. Claro, é profecia da cruz. Na cruz ele parece entregue a seus inimigos. Seus inimigos zombam, cospem, vilipendiam seu nome, e no entanto ele é rei morrendo na cruz, entregue, ele mesmo dirá aos seus discípulos, entregue nas mãos dos homens. Jerusalém não conhecerá resultados por causa do músculo dos seus guerreiros, da força de seus cavalos, dos seus planos de guerra. Ao contrário, é paz que este rei humilde traz às nações. E no fim do texto, uma afirmação muito interessante de restauração, este novo território de rio a rio, de mar a mar, este que fora, segundo a ideologia real de Israel, aquele reino constituído por Davi e fundamentado em Salomão, a maior extensão, que depois será perdida, claro, começando por sua maior parte no norte, com a destruição e invasão dos assírios no 8º século, mas também Nabucodonosor, no 5º século, irá invadir, no 6º século invadir e destruir Jerusalém, para ser reconstruída muito tempo depois. Não interessa. A verdadeira liberdade vem do rei humilde, do rei montado sobre o jumentinho. Talvez aqui entendamos também o início do Evangelho, quando Jesus diz: Pai, teu Evangelho chegará ao mundo pelos lábios das crianças e dos pequeninos, e serão os pequeninos que acolherão a força do teu reino, o poder do teu reino. A arma, diz o Salmo, que o poder de Deus, a sua potência, se expressa nos lábios das crianças. E aqui não se trata de uma mera ideologia infantilizadora do cristianismo, não. Se trata de afirmar o mistério da encarnação. Esvaziou-se de si mesmo, para então entregar-se aos homens. Para dominar a morte, ele se entregou à morte. Mas só ele poderia matar a morte e afastar o demônio definitivamente da alma humana, superando em nós, por um homem só, entrou o pecado, por outro sairá o pecado. É o homem humilde, o rei humilde, o rei da jumentinha, ele que vem ao mundo e particularmente a Jerusalém, entendido como a cidade que será conquistada pelo Cordeiro. Segundo o Apocalipse, Jerusalém é a cidade conquistada, é a cidade com a qual se casa o Cordeiro divino. Temos aqui nessa profecia o cristianismo que se realiza plenamente no alto da cruz e, sobretudo, com o anúncio da ressurreição. E aqueles 12 homens tão simples em relação à sabedoria de São Paulo, ao conhecimento dos fariseus, toda aquela gente era superior culturalmente aos apóstolos. No entanto, aqueles 12, entre eles pescadores, foram eles que levarão o cristianismo até os confins da terra. E se hoje nós estamos aqui, ouvindo, celebrando e proclamando o Evangelho, é porque os simples foram eles encarregados de entregar-nos as verdades mais valiosas do Cristo, que na humanidade do seu Filho se esconde toda a divindade, o Pai e o Espírito Santo. E tudo isso nos é comunicado através dos sacramentos, da simplicidade das palavras e dos gestos que constituem a nossa salvação.